Hoje, vamos explorar o fascinante mundo da gastronomia e descobrir 6 pratos exóticos e incomuns que são apreciados em diferentes culturas ao redor do mundo. Prepare-se para ficar com água na boca e surpreender-se com essas deliciosas iguarias. Prato 1. Balut. Começamos nossa jornada gastronômica nas Filipinas, onde encontramos um prato intrigante chamado balut. Ele consiste em um ovo de pato fertilizado, cozido e consumido com casca. O balut é um prato popular nas Filipinas, que consiste em um ovo fertilizado de pato ou galinha, cozido e consumido enquanto o embrião está em desenvolvimento. É considerado uma iguaria local e tem uma longa história na culinária filipina. O processo de preparação do balut começa selecionando ovos fertilizados que tenham de 14 a 21 dias de desenvolvimento. Os ovos são fervidos até que a clara esteja firme, mas a gema e o embrião permaneçam macios. Em seguida, a casca é cuidadosamente removida antes de ser servido. O balut é normalmente comido com as mãos, com um pouco de sal ou vinagre de cocô adicionado para realçar o sabor. O embrião, que é parcialmente formado neste ponto, inclui partes como o bico, as asas e as penas, mas a maioria das pessoas come apenas a gema e a clara do ovo. A textura do embrião pode variar de macia a mais firme, dependendo do tempo de desenvolvimento. Embora possa parecer estranho ou incomum para algumas pessoas, o balut é apreciado por muitos filipinos e é considerado uma fonte de nutrição, especialmente de proteínas. Prato 2. Ácaro. Agora, viajamos para a Islândia, onde encontramos o ácaro. Esse prato é feito a partir da carne de tubarão fermentada e desidratada. Ácaro é uma iguaria tradicional da Islândia, conhecida como tubarão podre. Trata-se de carne de tubarão do Groenlândia, Somniosus microcephalus, que passa por um processo de fermentação e secagem para se tornar comestível. É considerado um prato icônico da culinária islandesa, embora seja notoriamente conhecido pelo seu cheiro e sabor fortes e peculiares. O processo de preparação do ácaro é único e leva vários meses. Primeiramente, o tubarão é capturado e limpo, removendo-se a pele e os órgãos internos. A carne é então cortada em pedaços e colocada em um local de fermentação, geralmente uma vala cavada na areia e coberta com pedras para pressionar a carne e liberar os líquidos. Durante o processo de fermentação, as toxinas presentes na carne do tubarão são quebradas por meio de enzimas e bactérias. No entanto, esse processo também gera compostos como a amônia, o que contribui para o forte odor característico do ácaro. Prato 3. Escamoles. Nossa próxima parada é o México, onde encontramos os escamoles, também conhecidos como caviar de formiga. Escamoles é um prato tradicional do México feito com ovos de formiga. É considerado uma iguaria em algumas regiões do país, especialmente nas áreas centrais como a Cidade do México. Os escamoles são ovos de uma espécie de formiga chamada Leometopum apiculatum, também conhecida como formiga de fogo. Essas formigas constroem seus ninhos no subsolo e os ovos são colhidos durante a temporada de chuvas, que geralmente ocorre entre março e maio. Escamoles é considerado uma iguaria devido à sua raridade e dificuldade de coleta. Além disso, muitas pessoas apreciam o sabor delicado e único dos ovos de formiga. Prato 4. Casu marzu. Na Sardenha, Itália, encontramos o casu marzu, um queijo pecorino repleto de larvas vivas de insetos. Casu marzu, também conhecido como casu mode, casu cundido ou formaggio marzo em italiano, é um queijo tradicional da Sardenha feito de leite de ovelha que ganhou fama pelo uso de larvas vivas de moscas no processo de maturação. Embora ilegal por motivos de saúde, é encontrado no mercado negro da Sardenha, onde é cultivado na Itália. Casu marzu significa literalmente queijo podre na Sardenha e é comumente conhecido como queijo sem fim. Prato 5. Tuna e ebaus. Agora, vamos ao Japão, onde encontramos as tuna e ebaus ou olhos de atum. Essa iguaria é apreciada pelos japoneses e tem uma textura única. Os tuna e ebaus são um prato incomum e intrigante encontrados em algumas culinárias asiáticas, especialmente no Japão. Como o nome sugere, trata-se dos olhos de atum,
especificamente do olho do atum rabilho, Tunus obesus. Esses olhos são retirados dos atuns antes de serem processados para outros fins, como a venda de sua carne. Apesar de ser um prato menos conhecido e menos consumido em comparação com outras partes do atum, os tuna eyeballs são considerados uma iguaria por alguns apreciadores de frutos do mar. Os olhos de atum são geralmente cozidos antes de serem servidos. Eles podem ser grelhados, fritos ou cozidos em sopas ou ensopados. A textura dos olhos é semelhante à de outros tecidos musculares do atum e pode ser um pouco gelatinosa. Quanto ao sabor, é descrito como sendo suave e semelhante ao sabor da carne do atum. Prato 6. Sanakji. Na Coreia do Sul, encontramos o sanakji, um prato de polvo fresco e cru. O que o torna interessante é que o polvo ainda está vivo quando servido. Sanakji é um prato da culinária coreana que consiste em polvo vivo cortado em pequenos pedaços e servido imediatamente após o corte. É considerado um prato ousado e intrigante, pois os pedaços de polvo ainda estão vivos e se movem no prato. A preparação do sanakji envolve cortar um polvo fresco em pequenos pedaços, geralmente usando tentáculos. Os pedaços de polvo são servidos cru, e é importante que sejam frescos o suficiente para que continuem se movendo após o corte. Ao comer sanakji, os pedaços de polvo são geralmente mergulhados em um molho de soja picante antes de serem consumidos. Os pedaços ainda estão ativos e podem grudar nos lábios ou garganta. Por esse motivo, é recomendado que o prato seja mastigado com cuidado e atenção para evitar qualquer risco de asfixia. O sanakji é considerado uma iguaria para muitas pessoas que apreciam a experiência gastronômica única que ele oferece. O movimento dos pedaços de polvo proporciona uma sensação de frescor e vivacidade ao prato. Além disso, a textura do polvo cru é elástica e mastigar os pedaços pode ser uma experiência interessante. E assim concluímos nossa jornada pelos 6 pratos exóticos ao redor do mundo. Espero que vocês tenham ficado fascinados com essas curiosidades alimentares e talvez até tenham se sentido tentados a experimentar algum deles. Lembre-se, a gastronomia é uma forma incrível de conhecer diferentes culturas e expandir nossos horizontes. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Até a próxima!